Pessoal, vamos lá. Aproveitar aqui um finalzinho de tarde e ver como é que tá. Como é que tá aqui o nosso profit. Vamos fazer os estudos, né, pessoal? Pessoal, o profit tem uma característica aqui que é de você usar esses dividendos, splits e grupamentos, né? E eu estou mantendo ligado. Eu uso desligado, mas eu estou mantendo ligado esses dias por causa da mudança de contrato. Acidentalmente, eu fui fazer um trabalho aqui com o MetaTrader e eu estava fazendo uma contagem de onda aqui. Se vocês pegarem os vídeos que eu publiquei, vocês vão ver que eu estava contando isso aqui: onda um, onda 2, onda 3, onda 4. Eu estava esperando uma onda 5 aqui. Se vocês pegarem os vídeos dessa semana, vocês vão ver eu falando isso em pelo menos dois vídeos, tá? Que eu estava esperando isso. E aí, de repente, quando teve a troca de contrato, o preço abriu aqui, em cima. Acidentalmente eu abri o MetaTrader e o MetaTrader estava assim. Aí eu falei, opa, peraí, deixa eu... Aí eu entendi que há um descompasso aqui que precisa de um tempo para atualizar a série histórica com relação ao contrato novo. Então eu vim aqui e liguei os dividendos, bonificações e split. E aí eu pude ter essa visão, que era a visão que eu esperava, não porque era a visão que eu esperava da visão, é que faz coerente, é coerente. Então, eu estou esperando aí ver se eles atualizam para poder voltar para desligar de novo, tá? Então, por enquanto, os estudos serão feitos assim. Então, se vocês perceberem alguma diferença aí, como, né, o gráfico, ó, se a gente estava vendo o gráfico assim, então a gente vai ver assim agora. Está desligando, né? Tá desligado, tá ligado, desculpa aqui, ó. De vendas, juros e bonificações, só para a gente ter esse equilíbrio aí por conta da mudança do contrato, tá bom? Então, nossas marcações ficam um pouco diferentes. Não no conceito, mas conceitualmente é a mesma coisa. A gente vai continuar marcando gatilhos. Ó. Só que com esse, por exemplo, sem esse, com esse opção marcada, esse preço aqui está aqui. Com ele desmarcado, eles estão lá em cima e o 21 é do tamanho do 20. Vou mostrar aqui para vocês entenderem o que eu vou falar. Aí, totalmente diferente, né? Então, é isso. Basicamente, muda isso. Mas, assim, do ponto de vista prático, se tudo mudou, como o mercado tem memória, tudo vai fazer sentido para a gente, tá? Então, ó, com isso a gente tem esse movimento aí, tá? Ok? São esses os gatilhos do anual. Não precisava marcar isso tudo, mas a gente marca, não custa nada. Vamos agora mensal, ó, mensal. Temos gráficos fechados, tá? Que são gatilhos, seja por formação, seja por condição. Estou usando aqui, ó, esse cara aqui é importante. Nessas condições aí, esse cara é importante. Eu não estava marcando ele na outra configuração, não, mas nessa aí ele é importantíssimo. Por isso estou trabalhando bem em cima dele. Se passar para baixo dele e continuar, ele vai continuar descendo, tá? Passando para cima aqui, sobe bem, tá? Vai tentar romper esse 9 aí. Se continuar caindo, esses dois alvos aqui, ó.
Tá? 136, 135.400. Tá? 136.960, 135.470. Subindo 143. Tá? Beleza? Esses aí tem que observar, óbvio, né? O topo do 4 aí é 141. E a média de 20 do mensal, tá? Deixa de olhar, não. Semanal. Semanal. Nós temos essa semana aí positiva. O preço veio dos 50% dela, foi lá em cima, voltou e fechou tendo. Então ele pode vir buscar a mínima. Tá? O ideal, pessoal, só para vocês saberem, o ideal é ele fazer dois movimentos, tá? O ideal é ele fazer um movimento assim, ó. Ele já foi lá uma vez, a gente já viu e voltou. A gente espera ele ir de novo. Se ele falhar, ele vem cá embaixo. Se ele romper, aí ele segue, tá? Mas se ele tentar de novo aqui, ó, e falhar, ele vem aqui, de repente um pouco mais abaixo, tá? A gente vai conseguir perceber isso no diário, tá? O que que ele já fez aqui. Talvez ele já tenha feito isso. Ok? Então vamos ver aqui. Esse aqui é um gatilho. Quem estuda comigo sabe o que fazer com esse gatilho 24. Em geral, eu falo com os meus alunos para fazerem isto aqui, ó. Como se trata de uma semana, não é tão simples, mas ele tem condições de ficar embaixo e vir pagar essa máxima aqui. Aí ele faz exatamente o que a gente tinha imaginado, tá? Então, assim, fiquem esperto por via das dúvidas com o que o preço vai fazer, tá? Isso aí, né? Esse cara aqui, mínimo e máximo. O 12 aqui, ó. Importante vocês deixarem marcado, tá? Esse 40 ele já tentou uma vez, né? Nesse modelo aqui, né? No modelo com aquelas opções lá de splits e grupamentos desmarcadas, ele já rompeu essa região aí toda. Os dois têm suas verdades, tá, pessoal? Né? Existe certo e errado, é só uma questão de escolha. Eu escolhi trabalhar com aquilo ali desmarcado, tá? Para mini índice faz diferença. Não existe split de grupamento para índice. E nem existe juros de dividendo bonificação para mini índice, tá? Então, é só uma questão de escolha, tá? Bom, semanal tá aí. Basicamente isso. Olhar o diário, ele vai chegar aqui, ó. A gente queria, ó. Deixa eu marcar aqui, ó. Semanal, o último semanal, só para vocês verem, ó. O último semanal é esse aqui. Deixa eu destacá-lo com uma linha um pouco mais grossa e tracejada. Só para a gente ter ciência disso pelo diário, tá? Enquanto a gente está falando desse movimento, tá? No diário, o que é importante para a gente essa semana aí, tá, pessoal? Ó, ó, esses caras aí, ó. Esse aqui principalmente, ó. Esse. Nossas áreas de interesse vão ser essas mínimas aqui, tá? Nessa região aqui. Que se ele confirmar rompimento aqui com o diário, se ele voltar aqui em cima, pessoal, ele vai parar lá em cima, subir bem. E como vocês ficarem mais perto com esses alvos aí, tá? Principalmente com esse rapazinho aqui, ó.
tá? Então, nossas áreas de interesse são esse ponto que ele está trabalhando, esse 112, tá? Se ele voltar para cima dele, vai embora, tá? Se voltar a ficar aqui dentro e abaixo, ele vai ficar brigando entre a máxima e a mínima dele. Se romper, pessoal, aí ele abre a porteira para descer um pouco mais, tá? Beleza? Aí tem esses aqui. Máxima, mínima, o 85 e o 83. Como é semanal, ele pode trabalhar mais do que isso, mas é bom você fazer esse estudo aí toda semana, todo dia da semana, né? Esse aqui eu estou fazendo para amanhã. Óbvio que eu vou aproveitar as marcações do semanal para o resto da semana, mas o diário vai mudar, tá bom? Dá uma olhada no 120. 120. 120 está em plena queda, né, pessoal? Plena queda. O mercado não gosta de ser óbvio, tá? Então, quando você acha que ele está ficando muito óbvio, ele vai fazer algo diferente, tá? Eu entendo que tem um movimentozinho que ele está devendo aqui, que ele pode fazer no leilão e a gente não vê, mas esse aqui é o último movimento dessa pernada aí, tá? Aí ele vai fazer ou uma boa retração ou ele vai retomar a subida, tá? Ok? Eu vou contar as ondas, aí vocês vão entender, tá? A gente vai olhar esses pontos aí. Tá? Pelo 120 é venda. O problema é que você está chegando em regiões de suporte, tá? É venda. Chegando em regiões de suporte. Pelo diário, eu não falei, mas está na briga, né? Diário, ele é alta. Só que ele é uma alta aqui dentro de uma consolidação. Você vê que realmente tem muita marcação, tem muita linha, né, de suporte. Isso que demonstra que é uma região de briga, né? Lá no 30 minutos, a gente consegue ver mais claramente a contagem das ondas, tá? 60 minutos, que aí já está ficando meio apertado, mas olha, ó, perna um, perna 2. Essa perna um não fica clara no 30 minutos. Deixa eu mostrar nos 60 minutos. Deixa eu mostrar no 30. Fica melhor. Fica clara aí. Ó, um, dois, tá vendo? Três aqui, ó. Quatro, tá? Aí ele fez. Aí essa é a cinco, que eu tinha contado semana passada. E ela tem um, dois já, ela tem três, quatro, tá faltando assim, tá? Apenas cinco completa, tá faltando um pedacinho aqui. Então, pessoal, por isso que eu estou esperando mais um movimentozinho aqui para baixo, para ela falhar esse movimento e começar a subir. Então, para amanhã, o que que eu espero? Se ele abrir muito aqui embaixo, é alvo, ele vai subir. Aí ele vai gerar uma liquidez aqui embaixo, vai capturar um monte de liquidez aqui e vai tentar impulsionar. Só que para ele continuar a subida, ele tem que passar desse ponto. Pode ser desse, tá? Primeiro é esse, óbvio, tá? Esse. O segundo é esse. Então, se o preço subir, né, abrir muito cá embaixo, eu já vou esperar uma subida para romper esses pontos. Porém, ele pode abrir muito aqui embaixo e romper, né, e ter que descer. Não sei, a questão é, eu vou esperar fazer um movimento qualquer que me permita entender que ele está retraindo. Significa que ele vai fazer isso tudo amanhã? Não, ele pode fazer um movimento tipo esse, né? Desce, falha aqui, ó, sobe, aí deixa o outro pro resto pro dia seguinte, sabe? Depois retrai, falha de novo, ó, sobe. Aí pode enrolar a gente aqui uns 3, 4 dias para fazer tudo isso que eu estou imaginando aí, tá? Mas ele tem que começar a dar sinal em algum lugar. E eu espero esse sinal por aqui, tá? A questão é, se ele abrir muito aqui, provavelmente ele ainda pode testar um pouquinho em cima e cair.
Ele pode testar até aqui para cair, ó. Até aqui. Então, se ele abrir muito por aqui, vai ficar um pouco mais difícil. Mas ele vai dar os primeiros sinais aí para onde ele quer ir. Se é para cá, se é para cá, rompendo, né? Testando, subindo. Acho pouco provável, não é impossível, mas é pouco provável. Ou ele vem para cá. Aí aqui a gente vai olhar em cada uma dessas suporte, o que ele vai fazer, eu imagino que seja aqui. Só que se ele começar a subir, ele tem que começar a romper esses pontos que ele está deixando aqui. Essas máximas, tá, pessoal? Tem gente que acha que é a mínima, mas ele tem que romper máximas. Tá? Se ele romper máximas, é só você voltar no gráfico e observar que o preço só confirma alta quando ele volta a romper o exemplo aqui, ó. O preço está caindo, ó. Aí tem gente que acha que é só devolver mínimo. Não é, tem que devolver máximo. Ó, devolveu o mínimo, não subiu, ó. Devolveu o mínimo, ó, não subiu. Devolveu mínima, parou na máxima, não subiu. Ó, aqui ele deixou uma máxima, ó. Presta atenção agora. Aqui ele devolveu uma máxima. A partir daqui ele reverteu. Então, vocês têm que começar a olhar para o gráfico, que é o seguinte: os estoques que estão sendo acionados aqui são os estoques dos comprados, tá vendo? E aí você fala assim, ah, mas o grande player está tomando prejuízo? Não, o grande player está gerando liquidez, ele está botando dinheiro na banca. Porque aqui ele está preparado para comprar muito e empurrar o preço para cima. Ele não, né? O grupo, né? Então vocês têm que observar, o mercado está falando isso para vocês aqui. Ó. Eu estou topando os compradores. Agora, aqui, ó, ele topou vendedores. Foi a primeira vez ó, que ele estourou topo. Por isso que eu estou dando essa dica para vocês aqui. Dica de ouro, vale muita grana, né, Washington? É isso aí. Estou esperando o preço cair. Mas se ele começar a falhar aqui, eu vou até meter uma compra. Mas se ele parar nesse fundo aqui, pessoal, é venda. Agora, se ele começar a romper os topos que ele deixou, ó, esse é um dos primeiros topos. Esse aqui é um topo. Esse aqui é outro topo, tá vendo? Topo. Daqui você não precisa olhar mais, eu vou olhar para esse, né? Eu subindo. Ó, esse, ó. Não é mínimo. A mínima tem sua importância para dizer que não vai conseguir passar. Ela é resistência, sim. Mas o que define a reversão é máxima, tá? Tanto que a gente fala em teoria de Dow que o preço está em alta quando ele está fazendo topos e fundos Os mais mais baixos. altos. Perfeito. Tá? Então, se ele fizer isso aqui não é alta, então. Se ele fizer isso, ele ganhou a mínima, retraiu, continuou descendo, o topos e fundos mais baixos. Agora, a hora que ele fizer isso, ó, aqui já ganhou mais. Se ganhar aqui, tá vendo? Aí definitivamente você já tem que mudar a cabeça, tá? É isso que eu estou falando, que eu estou esperando aqui, tá? Então, eu estou esperando o final de uma onda 5 da, né, total aqui, 5 da 5. E aí vou começar a tentar ver essa, né? Vou interpretar isso tudo aqui como uma busca por liquidez. E na hora que ele começar a romper últimos topos, é a hora que a gente começa a migrar a cabeça para compra. O preço vai cair, a gente compra. Vai cair, a gente compra. Vai cair, a gente compra. Mas enquanto ele estiver fazendo isso aqui, ó, se ele subir, a gente vende. Tá? Então é o que eu vou esperar para amanhã. É isso. Bom, eu acho que tem alguma dúvida que eu falei aqui. Eu sei que você entrou um pouco aí depois, mas. Eu vou reassistir, né, quando o vídeo sair.
Eu só fiquei meio confuso na contagem mesmo de pernas que eu fiz, né, uns momentos antes de entrar aqui Um, na sala. dois, três, Uhum. quatro, cinco que não está completa. A cinco tem um, dois, três. Está na quatro, que pode vir até aqui. Ainda está faltando um. O mesmo que a gente falava aqui, lembra? Quando a gente contava aqui, ó, um, dois, três. A quatro aqui podia vir até aqui. Isso aí. Mas ela parou aqui, tá ótimo, faz parte. Lá é limite, não é obrigação, né? Aí quando ela fez esse padrão aqui, eu falei, opa, ó, onda 3, né? Da 5, né? Perfeito. Onda 4, aparentemente finalizada, não sei. Em princípio, ele tem que botar pelo menos um fechamento aqui, aí a gente vai ter que contar aqui. Eu não contei ainda nos tempos fractais menores, eu só contei no 30, que está claro no 30 para mim, né? O movimento. Não dá para dizer que isso daqui é uma onda 4, né? Tá, Não. tá Não. aparecendo, tá? Tô falando desse pedacinho. Isso tudo aqui para mim é uma onda 4. Tô falando desse fractalzinho aqui. Eu não sei o que que é isso aí. Ainda não se definiu para mim. Eu conto isso daqui como um, dois, três, tá vendo? Estou com Perfeito. a onda 4. Agora, isso aqui já é um, isso aqui é uma perna 2. Vai fazer uma 3, uma 4 e a 5, terminar a 5. Não sei, pode ser. Amanhã que a gente vai descobrir, né? Então, estou esperando ainda um movimento para baixo, talvez até aqui no 138.500, para a gente poder ver se ele volta a retomar essa alta aí, ó, rompendo essas máximas, tá? Tem que romper. Se vacilar nas máximas, aí ele cai de novo, tá? Perfeito. Beleza? Da mesma forma que a gente, aí, quem está na ponta da venda, está observando isso. Olha quando ele caiu aqui, ó, quando ele começou a perder mínimas, ó. Perdeu mínimo, tá vendo? Perdeu mínimo. Essa ele ainda não perdeu. Se ele perder essa, a próxima é essa. Por aqui, por isso que eu estou falando que por aqui deve ser o alvo dele, ó, de liquidez aqui. E foi mais ou Depois, menos o último alvo, depois daquela alta que teve. é, Entendi. eu não achei aí nenhum padrão lindão daqueles que diz assim, aí vai dar uma reversão, sabe? Aham. Mas é a região de suporte, mas até que aqui tem, cara, tem uma daquelas áreas que a gente estava estudando, que o Albrook chama de gaps, né? É gap, eles chamam de gap. Tem outros grupos aí que chamam de, eles chamam de lacuna de preço justo. Aí, ela não está mais aberta, porque esse aqui já veio, tá vendo aqui? Só que ele veio aqui e não botou corpo, tá vendo? Sim. É outro tipo de gap, só botou pavio. Já teve negociação dele, mas não tem corpo fechando, então ele continua sendo válido. Então, se você quiser deixar ele aí, ó, pode deixar. É, vou botar aqui para dia 4, depois, sim, para a gente ter aí. E vocês podem botar aqui, preenchimento. Como é 220, né? Pode deixar nessa cor, né? Essa região vai ser uma região de alvo para mim amanhã, né? É região de alvo. E pode ter uma brincadeira legal dentro dela. Eu estava colocando o fibo dentro, mas essa está muito pequenininha para botar fibo, tá? Aqui, aí ele trabalha os 50% dela normalmente, entendeu? Entendi. Você É, pode esse olhar. rangezinho aí são 200 pontos, mais ou menos. É, eu nem vi qual o tamanho dele.
Ah lá, É, 200 é pontos. 200 pontos, 197, praticamente. Beleza? Beleza. Então é esse aí. Amigão, eu vou encerrar aqui. Eu ainda vou publicar esse treco, tá bom? Beleza, tamo junto, Gilson. Obrigadão, Amanhã, cara. amanhã a gente tá aí. Um abraço para vocês, tá? Perfeito. Um Ó, abraço. Tchau, eu tchau. vou compartilhar aqui lá no grupo, tá? Beleza. Deixa eu fazer antes que eu esqueça. Tá lá, tá compartilhado. Falou? Valeu. Muito obrigado. Falou. Tchau, tchau. Abração. Tchau, tchau.